Sejam bem-vindos à nossa videoaula de oboé. Eu sou Moisés Pena, sou músico, oboísta profissional e hoje falaremos sobre a embocadura e as suas características. Bom, em primeiro lugar, para termos uma boa evolução no estudo do oboé, é muito importante construirmos uma boa embocadura. Sem uma embocadura com resistência, é praticamente impossível construir uma bela sonoridade. Lembre-se que é muito fácil soar de maneira bem estridente e produzir um som com pouca qualidade no oboé. Por isso, precisamos construir uma embocadura para que tenhamos mais controle sobre o som, controle sobre a palheta e assim tirar um bom som no oboé. Como vocês sabem, o oboé é um instrumento de palheta dupla, ou seja, precisamos desta pequena peça para produzir o som. A palheta ela é formada por duas lâminas de cana de bambu que são amarradas neste tubo de metal. Então, o princípio fundamental para o estudo da palheta e da embocadura é que não podemos colocar os dentes na palheta. Diferente da palheta simples da clarineta ou do saxofone, que podemos fixar os dentes na boquilha. Vamos às etapas do estudo da embocadura. Na frente do espelho, segure a palheta pela região do tubo, enrole o lábio inferior para dentro, mais ou menos como se os dentes estivessem alinhados aqui com esta linha do lábio, assim. E aí você coloca a palheta e depois fecha a boca, enrolando o lábio superior também para dentro. Mais uma vez. Muito importante é termos um pouco mais de espaço interno na boca, ou seja, não podemos cerrar os dentes sobre a palheta. Primeiro porque a palheta ela é muito pequena e se a gente apertar demais ela fecha e não tem como produzir som. E temos que imaginar também um formato mais ou menos como se fosse da vogal O, ou seja, vamos trazer os cantos da boca para o centro da palheta e evitar também aquela posição de sorriso. Por exemplo, Ou seja, vamos descer aqui o maxilar inferior, desce um pouco, imaginamos a vogal O, enrolamos os lábios inferior e superior, trazemos os cantos dos lábios para o centro da palheta e assim evitamos de morder. E também é muito comum no início, quando a gente vai cansando, morder o lábio na parte de dentro, na parte interna. Então, mais uma vez. E não a posição de sorriso. E aí você sopra. Joga o ar velho para fora, mais uma vez. Mais uma vez. Outro detalhe muito importante. A embocadura ela precisa ser firme, ou seja, não podemos acumular ar nesta região aqui embaixo e aqui também em cima. Por quê? Se temos ar acumulado aqui, isso vai afetar a consistência da embocadura e vai atrapalhar também a estabilidade do som. Por exemplo,
Parece engraçado, mas esse é o grande problema quando nós temos ar nesta região. Então, precisamos ter esta região bem firme, seca mesmo. Somente o céu da boca, a boca interna, né, mais aberta, né, os cantos para o centro, os lábios firmes, evitando o ar nesta região, e quando formos tocar a palheta, procurar um som estável. Outra informação importante é sobre o ângulo de posição da palheta. Precisamos evitar a posição de 90 graus. Por quê? Quando a gente coloca a palheta nesta posição, essa posição ela favorece com que a gente traga o maxilar inferior para frente, deixe os dentes muito cerrados e assim os dentes vão ter muito contato com a parede interna do lábio e assim vai machucar. Como eu já falei, com o cansaço, na tentativa de manter a estabilidade do som, a gente acaba mordendo e essa posição de 90 graus ela é muito incômoda. E um outro detalhe é que a posição abaixo, ou seja, em torno de 45 graus, ela é mais natural, devido à posição da língua e também o fluxo de ar. O ar ele não entra na palheta nesta forma, e sim desta forma. Passa pelo céu da boca e entra na palheta desta forma. E também ajuda na posição para facilitar o ataque com a língua, a articulação. Ou seja, a língua não ataca a palheta desta forma, e sim desta forma. Então, o ângulo em torno de 45 graus é a posição mais natural e confortável para construirmos a embocadura. Vale ressaltar que cada pessoa tem uma arcada dentária, um formato labial diferente. Isso varia bastante. Porém, temos conceitos objetivos que funcionam para todos. Ou seja, enrolar os lábios para dentro, colocar a metade da palheta, trazer os cantos da boca para o centro da palheta, favorecendo a posição da vogal O. Evitar, ao soprar, de acumular ar na região próxima da boca, porque isso vai afetar a estabilidade do som, e também manter a posição inferior a 90 graus, a posição mais natural em torno de 45. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta aula, pratiquem esses exercícios e até a próxima.